Prudência é uma virtude, né? Prudência é uma virtude. E virtude a gente pode receber pela graça de Deus, né? Mas a gente pode também lutar com as nossas forças humanas para a gente conseguir aprimorar as virtudes, né? Então a virtude, ela é calma, ela é paciência, ela é sensatez, ela é equilíbrio. A prudência é colocar o pé no freio, sabe? Sabe assim, quando colocar o pé no freio? Dá uma freadinha. Essa é a prudência. A prudência é inversamente contrária ao imediatismo. Você quer acabar com a sua vida, seja uma pessoa imediatista. Não é? Seja uma pessoa imediatista. E veja só, os nossos comportamentos hoje, na verdade, não os nossos comportamentos, o mundo em si, a comunicação do mundo conosco nos leva a ter atitudes imediatistas, não é assim? Olha o celular aqui, Um toquezinho você paga uma conta, não é? Um toquezinho você fala com alguém, um toquezinho você resolve um monte de coisa, né? Um toquezinho às vezes você está no trabalho e você consegue, por exemplo, com um toque aqui no celular, gerenciar coisas na sua casa, né? Você pode abrir cortinas na sua casa, pode acender a luz na sua casa, com um toquezinho aqui na tela. Ah, você quer saber sobre determinado assunto, tudo você consegue aqui com um toquezinho. Tá? Então perceba, né, a forma que o mundo se comunica conosco está nos tornando pessoas completamente imediatistas. E isso interfere em muitas coisas na nossa vida, porque a gente esquece da prudência. A gente esquece da prudência, né? E isso traz muitos problemas, muitos problemas. Eu nunca fui uma pessoa imediatista, tá? Eu nunca fui. Eu sempre fui uma pessoa assim mais com prudência, sabe? Eu tenho que tomar uma decisão, eu vou pensar um pouco. Aí eu tenho que dar uma resposta, eu vou pensar um pouco, tá? Então tudo isso a gente vai conversar hoje aqui. Decisões não se toma no exato momento que a pessoa te faz uma pergunta. Não. A gente precisa de fazer o quê? Um exame de consciência. A gente precisa sondar as situações. Eu conheço pessoas, né, que são extremamente imediatistas. Eu tenho uma amiga muito querida e que ela estava se namorando uma pessoa de um outro país. Eu fiquei muito preocupada com ela, porque ela é uma pessoa extremamente imediatista. E eu falei, a gente tem uma certa intimidade, né? Eu falei assim, amiga, tu sabe que tu és uma pessoa imediatista. Por favor, não embarca num avião e sai correndo. Ela assim, não, vamos segurar. Sabe? Porque a pessoa imediatista, ela não pensa. Ela não pensa. E com isso, traz muitos problemas para a vida. Tá? Muitos problemas. Mas eu vou dar muitas dicas. Ai, quase derramei água aqui. Eu vou dar muitas dicas para vocês. Hoje todas vocês ficarão prudentes. A mulher prudente é cheia de graça, é cheia de Deus, porque ela tem sabedoria. A prudência, gente, ela só existe com a sabedoria, não é verdade? A prudência só existe com a sabedoria. Eu quero destruir a minha vida profissional. Seja uma pessoa imediatista. Seja uma pessoa imediatista. Na vida profissional sempre vai aparecer boas ideias. Sempre vai aparecer ideias legais na vida profissional. E se você diz sim para tudo, chega um momento que você, só anda em círculos e você não constrói nada. No relacionamento, se você é uma pessoa imediatista, você vai ter confusão enorme. Se você não tem a prudência no relacionamento. Com os seus filhos, se você não tem a prudência. Na sociedade, com as pessoas, né? De ontem para hoje, perguntaram muitos assuntos de parentes, né? Aqui, já escrevi um monte de coisa aqui, sobre parentes. Coitada dos parentes, né? Os parentes, olha, na mão de vocês, eles vão tudo pro céu.
Coitados parentes. Vamos lá. Hoje a gente vai estar no livro de Eclesiástico, tá? Eclesiástico. Esse livro está presente na Bíblia Católica. Se você não tem esse livro, ele pode ser encontrado como Eclesiástico ou Sirácida, tá? Eclesiástico ou Sirácida. Ele está abaixo do livro de sabedoria, tá? Abaixo do livro Sabedoria. Esse livro, gente, ele é maravilhoso, o livro de Eclesiástico. Esse livro, ele fala sobre a sabedoria de Deus. Esse livro, ele tem conselhos, se você não tem uma Bíblia Católica, você precisa de uma Bíblia Católica, porque esses livros são maravilhosos. Aqui nesse livro tem conselhos para o esposo, para a esposa, para os filhos. Eu vou trazer mais vezes esse livro aqui nas lives. Você se encanta quando você lê o livro de Eclesiástico. Nós amamos o livro de Provérbios, né? Amamos. Mas quando você lê o livro de Eclesiástico, você pensa, eu não acredito que eu estou lendo isso aqui. Que coisa mais fantástica, tá? É um livro para a vida, o livro de Eclesiástico, tá bom? Vocês sabem que eu tenho a Bíblia Ave Maria aqui. Deixa eu ver se eu tô com a CNBB. Ai, eu guardei, que pena. Eu tenho da CNBB aqui também, tá? Então, tenha uma Bíblia católica por conta dos livros que faltam, né? E esse livro aqui simplesmente é maravilhoso. Então, a gente vai meditar no capítulo, eu anotei aqui embaixo, né? No capítulo 18, do verso 19 ao 29, tá? Então, eu vou discorrendo aqui os versos e eu fiz algumas anotações aqui importantes pra gente conversar, tá? A Lu falou, Provérbios eu amo. Lu, se você ama o livro de Provérbios, o livro de Eclesiástico, ou anota aqui, ou Sirácida, você vai se apaixonar. Você não vai acreditar no que você está lendo. Você não vai acreditar, porque é um livro extraordinário. E muitas pessoas não conhecem, gente, o livro de Eclesiástico. Não conhecem. Quando conhece, fica apavorado de tão maravilhoso que é. Então vamos lá, verso 19, tá? É só chicotada aqui, tá? Só chicotada. Verso 19, sobre prudência. Prudência. Antes de julgar, procura ser justo. Aqui já começa. Antes de julgar, procura ser justo. Sabe nós temos, gente, um pouquinho mais à frente eu vou falar disso. Nós temos uma alma oscilante. O que é isso? É uma alma dúbia, tá? Então, por mais que você esteja no caminho, na vida de oração, você escorrega. Esse coração enganoso, essa alma oscilante, essa alma desordenada, ela tem muitas vezes uma inclinação para o mal. Ela tem, por isso que a gente tem que ficar atento, tá? Então, quantas vezes a gente observa uma situação e imediatamente a gente julga, não é assim? Imediatamente a gente julga. Imediatamente, até antes de você formar um pensamento. Olha como essa alma desordenada não é assim? Você olhou e daqui a pouco o teu pensamento está julgando o teu pensamento. Aí você, meu Deus, por que eu estou pensando isso? De onde é que veio esse pensamento? Sabe que isso já faz um bom tempo, tá? Um bom tempo. Eu tinha uma conhecida, olha isso. Olha como o Espírito Santo fala com a gente, tá? Eu tinha uma conhecida que ela começou a ter comportamentos muito promíscuos, tá? Muito promíscuos. Ela entrou nesses aplicativos de relacionamento e simplesmente era uma colega de trabalho. E simplesmente se perdeu.
E foi muito rápido isso, sabe? Ela tinha um relacionamento, aí saiu do relacionamento, entrou nesses aplicativos e se perdeu. Foi uma coisa rápida, assim. E quando eu vi aquilo, olha isso. Isso eu nunca vou esquecer essa situação. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, nossa, eu vou me afastar dessa pessoa. Eu não quero mais conversar com essa pessoa. Meu Deus, que horror. E eu fiquei aqueles dias assim, aí eu pensava assim, eu ia e voltava, eu pensava assim, ai, mas será que eu tenho que conversar com ela? Mas ela não pediu minha ajuda. A gente tem que tomar muito cuidado, tá? E olha só, um dos dons do Espírito Santo é o dom do conselho, tá? Eu vou fazer live sobre os dons do Espírito Santo. Um dos dons do Espírito Santo é o dom do conselho. Então presta atenção, a gente não pode sair aconselhando todo mundo. A gente tem que sentir verdadeiramente um chamado do Espírito Santo para ir aconselhar uma pessoa. E eu estava com aquela situação, né? Ai, será que eu vou conversar? Será que eu não vou? E volta e meia dizer assim, nossa, eu quero me afastar. Sabe assim, quando você pega até uma repulsa. Gente, teve um momento, olha só, como o Espírito Santo é uma coisa muito forte na nossa vida. Teve um momento que eu consegui, eu não sei como, por isso que é o toque da graça, é o toque do Espírito Santo. Que eu consegui, não sei como, mas entender todas as minhas más inclinações. Tudo aquilo que eu tenho de ruim, sabe? Eu sei. Vocês sempre dizem que eu sou doce, que eu sou querida, né? Mas eu sou brava. Eu sei que eu sou brava. Mas eu tenho controle emocional. Né? Eu sei que eu sou ácida. Eu sei que eu vou muitas vezes xingar uma pessoa, mesmo em pensamento. Olha isso. Então, eu consegui olhar para mim e ver o quanto eu tenho desordem ainda na minha alma. E eu olhei eu consegui enxergar todas as minhas más inclinações. Que não são relacionadas à promiscuidade, não são? Mas são relacionadas ao julgamento. Olha isso. Aí eu pensei, meu Deus, como que eu estou julgando aquela pessoa que talvez eu possa ser pior que ela? Gente, foi um descortinar. E eu vi como um filme, sabe? E naquela época, faz tempo, naquela época tinha uma pessoa que eu tava meio intriga, assim, e volta e meia eu dava uma xingada mentalmente na pessoa, sabe? Volta e meia. E eu pensei, poxa vida. Ai. Aí eu me senti, olha, pititiquinha. Como Deus é lindo, né? A gente, nossa, a fulana lá fazendo tudo aquilo, que horror, sinto até uma repulsa. Eu tenho que ter repulsa de mim, é da minha alma. Tá? Então, antes de julgar, procura ser justo. E, gente, isso pra mim, assim, ui, me dá até uma falta de ar, só de lembrar. Isso pra mim foi muito forte. Então, hoje, tá? Isso já faz alguns anos. Hoje, quando eu tenho um julgamento que vem na minha cabeça imediato, que isso é imediato, porque a nossa alma é muito desordenada ainda, eu lembro dessa situação que eu vivi. Eu olho pra mim e penso, nossa, eu preciso crescer muito ainda, tá? Cada indivíduo possui desordem que precisa dos ajustes de Deus. Misericórdia, Pai. Isso mesmo, Lu, isso mesmo. Tá? Então isso é o que? Prudência. Segura. Né? Quantidade de problemas de relacionamento. E detalhe, deixa eu contar pra vocês. Aí o que acontece? Passou um tempinho, essa pessoa veio conversar comigo, pediu um conselho. Olha como o Espírito Santo é lindo.
E eu pude aconselhá-la. Olha que coisa mais linda, que coisa mais linda. Eu lembro que aquele dia a gente até chorou. Ela chorou, porque ela estava muito triste com toda aquela situação da vida dela. Minhas lágrimas caíram, né? Por conta, eu lembrei dos meus julgamentos, né? Lembrei do quanto eu ainda tenho que crescer, principalmente naquela época, né? Eu estava praticamente no início da minha caminhada e fiquei emocionada também do quanto o Espírito Santo toca a nossa vida, tá? Então guarda isso. Antes de julgar, procure ser justo. Aí ele continua aqui do 19. Antes de falar, aprenda. Eu achei isso ótimo. Antes de falar, aprenda. Isso aqui tinha que servir, sabe para quem? Para a internet inteira, lá para aqueles Twitter, lá para aquela confusão toda, né? Porque lá as pessoas estão assim, né? Não é assim? Ninguém sabe nada. Tá todo mundo dando opinião de tudo, não é verdade? Não tem fundamento nenhum. Não tem mais fundamento. Isso aí é um absurdo, gente. As pessoas não têm mais fundamento. As pessoas não têm. Vocês são muito carinhosas quando eu trago aqui um livro, quando eu falo de um livro, né? Semana passada a gente fez a live e eu usei como base aí o livro de Santa Teresa, que foi O Caminho de Perfeição. Gente, as pessoas não têm mais base, fundamentação. O que é isso? Eu estou construindo um curso futuro, eu estou me debatendo, buscando artigos, livros, fundamentação, história, patrística. As pessoas não têm mais fundamentação nenhuma. E nós, eu e você, como consumidores, vamos ter mais discernimento, né? Quantos cursos online eu comprei sem base nenhuma, sem fundamentação nenhuma? O que é isso? Tá? A gente vive hoje na superficialidade, Então, ó, antes de falar, aprenda. Então, às vezes você quer dar uma opinião sobre alguma coisa, você não sabe, então não fala. É extremamente deselegante uma pessoa falar o que não sabe. Você pode até dizer assim, olha, seja humilde. Você quer participar? Você pode dizer assim, olha, eu não tenho conhecimento sobre esse assunto, mas eu ouvi falar assim. Mas eu não sei ao certo. Né? Do que sai falando como se fosse a verdade. A internet tem educado as pessoas da pior maneira. Gente, quantos influenciadores aqui foram cancelados de uma maneira altamente agressiva. Olha que perigo. A pessoa faz um monte de coisa legal, ela fez uma coisa que não é legal, as pessoas vão lá e acabam com a vida dela. Gente, isso é uma violência. É uma violência isso aqui. Eu não fico nem pensando nisso, que eu tenho microcrises de ansiedade se eu penso nisso aqui. Porque é uma violência. Concorda? Concorda com isso? Concorda que é uma violência? Antes de falar, aprenda. Prudência. Não chegar no perfil de uma pessoa e arrebenta com ela. Você nem sabe da vida da pessoa, você nem viu o vídeo até o final, você não sabe nem do contexto. Isso, gente, olha, não faça desses movimentos digitais o seu professor. Não faça. Isso aí não vem de Deus, né, gente? O que vem de Deus? A prudência, a sabedoria, tá? Muito cuidado com isso. 20. Usa o remédio antes de ficares doente. Isso aqui é ótimo. Peraí. Usa o remédio. Olha só. Usa o remédio antes de ficar doente. O que é o remédio antes da doença? Aqui eu lembrei, assim, o que a gente faz para não ficar doente, né? O que a gente faz para não ficar doente? A gente toma vitamina C, não é assim? A gente tem uma alimentação controlada, balanceada, a gente faz exercício físico, a gente toma bastante água,
a gente procura, né, meditar na palavra de Deus, ter uma vida de oração, ter uma boa noite de sono, né? Então a gente procura o remédio, né? Aqui como é que diz? Usar o remédio antes de ficar doente, não é assim? Esse sentido aqui, ó, usar o remédio antes de ficar doente olha que fantástico, qual é o nosso remédio aqui? É a prudência, tá? Usa a prudência antes de cair no pecado, tá? Usa a prudência antes de cair no pecado. É o exemplo que eu citei ali do meu comportamento, né? Se eu tivesse usado a prudência antes de fazer o julgamento, eu não teria pecado. Eu pequei várias vezes, né? Pelo julgamento e depois entendendo todas as más inclinações, tá? Então, usa o remédio antes de ficar doente, usa a prudência antes de cair no pecado. Agora, dando continuidade no 20, interroga-te a ti mesmo antes do juízo. Isso aqui é lindo. Isso aqui é para ficar meditando assim, ó, o dia inteiro. Interroga-te a ti mesmo antes do juízo. O que é isso? Faça um exame de consciência antes do juízo. Faça um exame de consciência antes do julgamento. Escuta, nós que estamos aqui nessa rede social, que eu falo de maturidade, de crescimento espiritual, de vida de oração, nós não podemos ser mulheres comuns. Não! O que é uma mulher cheia de graça? É uma mulher cheia de Deus. Então, uma mulher cheia de Deus, interroga-te a ti mesmo, ela faz exame de consciência. Anota essa palavra aí, anota. Exame de consciência. Vocês sabiam que todos os dias, antes de dormir, antes de dormir eu rezo o terço. Eu vou te falar uma coisa. Deixa o teu terço aqui, ó. Deixa o teu terço aqui, bonitinho, deixa ele aqui. E faz um exame de consciência. Tá? O que aconteceu no dia de hoje? Interroga-te a ti mesmo antes do juízo. Critique, interroga. O que aconteceu no dia de hoje? O que eu fiz hoje? O que eu fiz de bom? O que eu fiz de ruim? Exame de consciência, gente, é diário, tá? É diário. Então, você pode escrever no caderno de guerra, tá? Por isso que eu falei pra vocês que eu amo caderno de 10 matérias, né? Eu escrevo muito. Escrever no caderno de guerra e fazer essa... Você pode pensar, poxa, hoje eu cumpri toda a rotina, ai que legal, isso é bom. Mas teve vários momentos que eu perdi a paciência. Naquele momento ali eu perdi a paciência. Naquele momento ali eu fui meia bruta. Exame de consciência. Poxa, hoje eu só pensei coisa ruim. Sabe? Aqueles pensamentos malucos assim. Hoje eu só pensei coisa ruim. Ou hoje eu só comi bobagem. Exame de consciência para a gente entender tudo que foi feito no nosso dia. Tá? Para que a gente não seja mergulhado nesse turbilhão da nossa mente. Olha que bonito, não terminou ainda. Interroga-te a ti mesmo antes do juízo e acharás misericórdia diante de Deus. Olha que coisa mais linda! Interroga-te a ti mesmo. Faça esse exame de consciência, sabe por quê? O exame de consciência nos leva à humildade. Tanto que antes de fazer uma confissão, o que a gente faz? Vou me confessar. Você faz um exame de consciência uns 2 dias para trazer todos os erros à mente, né? Para passar para um caderno, para uma folha, tá? Então, interroga-te a ti mesmo, né? Faça esse exame de consciência e acharás misericórdia diante de Deus. Que coisa mais linda. 21. Novamente, antes da doença, antes do pecado, tá?
A doença aqui é pecado. Antes da doença, humilha-te. Antes da doença, fica pequenininha. Ó, e no tempo da enfermidade, mostra o teu proceder. E no tempo do pecado, mostra o teu arrependimento. Novamente, antes da doença, humilha-te. Ou antes do pecado, fica pequenininha. Pequenininha. E no tempo da enfermidade, no tempo do pecado, mostra o teu proceder, mostra o teu arrependimento. Eu fiz uma analogia aqui. Eu lembrei de Santa Teresa quando eu li o 21. Porque, gente, Santa Teresa d'Ávila, que a gente falou muito dela semana passada, ela fundou sozinha 17, ela reformou e fundou, 17 Carmelos, conventos, tá? Ela fazia isso a pé. Imagine essa mulher a pé. Olha a humildade dessa mulher. Vocês acham que o quê? Um carro chique, um trem? Imagina ela vestida, com hábito, caminhando, indo quilômetros para fundar um mosteiro. Ela sozinha 17, ela com São João da Cruz foi uns 30 e poucos, 33, 32. Sempre que a gente lê Santa Teresa, os livros de Santa Teresa, sabe o que ela fala? Ela pede perdão, ela pede desculpa por não estar escrevendo como os grandes letrados. Gente, olha a humildade dessa mulher, Olha a humildade dessa mulher. Então, antes da doença, antes do pecado, humilha-te. E esse humilha-te aqui, essa humildade, isso é prudência, tá? Escuta só, essa humildade aqui, é prudência. Por exemplo, a gente tem que aprender, isso eu aprendi, tá? Que quando eu era mais jovem, assim, guriazinha, eu era mais frontal, assim, sabe? Eu era mais frontal. Então eu era daquela de dizer assim, eu não concordo. Não concordo. Isso aí eu não concordo. Gente, quanta confusão eu arrumei por conta disso. A pessoa, familiares, alguém ia falar alguma coisa assim, não concordo com isso. Então assim, quando a gente está num grau de maturidade e evolução espiritual, você concordar com o outro, desde que, obviamente, não traia grandes valores. Eu não vou concordar, por exemplo, com alguém que vai profanar o santo nome de Deus. Isso não. Isso vai ter uma briga do tamanho do mundo. Entende? Eu vou guardar as minhas forças para os grandes duelos. Agora, para as coisas que são tão insignificantes, às vezes você chega na casa de alguém, de um parente, alguma coisa, e aquela pessoa... Gente, só muda endereço. Aquela pessoa vai dizer assim, nossa, tu envelheceu, Ou então assim, essa roupa não caiu bem pra ti. Isso que tu tá fazendo eu não acho muito legal. Eu achava mais legal o que tu fazia antes. Aí se você é inteligente, se você, às vezes você dá aquela apertada por dentro que você ainda não tá naquele grau, tá? Ainda não, mas você quer aquele grau, você quer. Aí sabe o que você faz antes da doença, antes do pecado? Porque tu vai criar um pecado enorme ali. Humilha-te. Aí você concorda. Você concorda. Porque concordar com isso não vai mudar a sua vida em nada. Em nada. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu prefiro que essas luzes fossem brancas ao invés de amarelas. Mas eu acho que até ficaria legal também. É uma boa ideia. Nem sempre a pessoa, ela tá ali contradizendo por uma afronta. Muitas vezes é a forma que a pessoa fala. Gente, assim, quando eu chego perto, quando eu vou visitar a minha mãe, a primeira coisa é defeito. Olhou pra mim, um monte de defeito.
Eu tive uma queda de cabelo que eu não queria aceitar aquela queda de cabelo. Eu cheguei a conversar com vocês, né? Eu não queria aceitar porque eu não acreditava que eu estava tendo uma queda de cabelo. Essa parte aqui do meu cabelo ficou muito fina, sabe? O ano passado eu passei um estresse muito grande, né, gente? Vocês que estão me acompanhando, foi o nódulo na minha mama que eu encontrei, foi todo um estresse com muito trabalho, uma sobrecarga de trabalho de 3 anos e pouco. Eu estava numa sobrecarga muito grande, então meu cabelo caiu. Só que eu tava guardando aquilo pra mim, sabe? Sabe aquela coisa que tu guarda, que tu não quer nem tocar no assunto? Eu fui visitar minha mãe, a primeira coisa que ela falou assim, ó, o que aconteceu com o teu cabelo? O que você vai fazer? Você vai bater de frente? Você humilha-te. Eu falei, eu acho que ele tá mais fino. Sabe? Quem sabe há anos atrás eu já ia dar, né? O teu também. Entendeu? Quando eu era bem jovenzinha, ali de 20 e poucos anos, gente, eu tive conflitos com a minha sogra. Muitos conflitos. Porque ela falava uma, eu falava duas. Ela falava duas, eu falava três. Só que ela é muito inteligente. Aí eu sempre perdia. Eu sempre perdia. Hoje eu tenho uma relação muito maravilhosa com ela. Porque eu concordo. Eu concordo com coisas que não vão fazer diferença na minha vida. Entendeu, Bia? A Ed falou, é muito palpite, mas são palpites tão superficiais. Por exemplo, eu recebo mensagens que dizem assim, a sogra vem na minha casa e fica dando pitaco na educação dos filhos. Deixa! Serve o cafezinho ali, tomou o cafezinho, daqui a pouco vai embora, fechou a porta da tua casa. Quem educa os filhos é você. Seja inteligente, sabe? Humilha-te. A gente sempre quer estar ali no topo, não é? Isso é uma das coisas que a vida mais me ensinou. Quanto estresse eu tive sem necessidade nenhuma. Eu anotei até aqui, ó. Anotei até aqui. Eu trabalhei numa empresa que teve um momento que ela ia mudar de uniforme. E, gente, eu era jovenzinha também. Aí, todo mundo concordou. Chegou na minha vez, eu não concordo. Meu Deus. Meu Deus. A confusão que eu arrumei por conta desse não concordo. Gente, aquilo não ia fazer diferença nenhuma na minha vida. Nenhuma. Até perseguição eu sofri por conta desse não concordo. Entendeu? E depois, quando eu recebi aquele uniforme, eu pensei, nossa, que bom, não precisa nem trocar de roupa. Sempre usar uniforme, que coisa mais prática, coisa mais boa. Pra que eu fui falar aquilo? Sabe? E eu não tinha. E o detalhe, olha a questão do humilha-te. Aquilo já estava decidido pelos superiores. Eu não tinha que dar minha opinião. Entende? Então o quê? Arrogância, soberba. A Ellen, eu sou dessas. Eu já passei por coisas, bater de frente não vale a pena, gente. Eu tenho hoje assim, ó, muito claro o que eu vou bater de frente, tá? Por isso que eu digo assim, ó, eu sei da personalidade que eu tenho. Eu sempre digo, eu sou uma mulher educada, tenho muito controle emocional, mas eu sei que eu sou uma pessoa brava. Eu vou pro embate, eu não tenho problema nenhum de ir pro embate, mas eu vou para o embate que vale a pena. Então, por exemplo, se alguém vem violentar a minha família, não é um palpite bobo, mas violentar em palavras ou em atitudes, aí sim eu me manifesto. Quem vem profanar a minha fé, isso sim eu manifesto. Mas eu não me manifesto aqui na rede social, sabe? Porque eu acho que uma pessoa corajosa, ela vem falar aqui, ó, na frente, né? Na sua frente. Porque xingar você aqui na internet é uma covardia muito grande, né? Então, eu tenho muito claro aquilo. E outra, nós temos que ter muito claro aquilo que verdadeiramente a gente precisa
ter uma atitude mais frontal. Agora, de resto, gente, no ambiente de trabalho, ai, vai pra lá, faz o teu trabalho, sabe? Cumpre a tua responsabilidade. Não é qualquer coisinha que você já fica desestruturada, sabe? Esse humilha-te, humilha-te. Fica pequenininha. Tem coisa que não te leva a nada, a nada. Não é que não te leva a nada, te leva a um grau de estresse muito grande, não é? Ó, já foi assim, hoje abstraio e finjo demência. É, questão de bom gosto, falou a verdade, mas o que está decidido nem vale a pena se estressar. É verdade, nem vale a pena se estressar, né? Mas isso, olha só, que eu tô falando aqui pra vocês, isso é um caminho, né? Talvez se falasse isso pra mim lá atrás, eu não ia conseguir enxergar direito isso. Né? Então, hoje pra mim é muito fácil, sabe? Concordar, aceitar. Isso pra mim é muito fácil, né? A pessoa ainda que ela tá na caminhada, esse humilha-te ainda mastiga ela, dói. Porque, o que diz aqui a palavra? Antes da doença, humilha-te. Porque ainda tem doença, né? Ainda tá doente, ainda tem a soberba, o orgulho, que esses são dos maiores, gente, a soberba é o maior pecado do mundo, tá? O orgulho é o maior pecado do mundo. Vamos seguindo. 22. Nada te impeça de orar sempre. Ai, que lindo. Nada te impeça, prudência, né? A prudência é uma virtude. A gente também precisa pedir para Deus, tá? Essa prudência. A gente pode pedir a Nossa Senhora também, que interceda por nós, tá? Para que ela derrame graças da prudência. Nada te impeça de orar sempre. Nada te impeça de orar sempre. Olha só, o pecado, ele entra na nossa vida por 3 coisas, tá? A gente tem que ter bem claro isso. Por que o pecado entra na minha vida? Anota isso aí no teu caderno. O pecado entra na nossa vida pelo mundo. O pecado entra na nossa vida por Satanás. E entra na nossa vida pela desordem da nossa alma. Tá? Porque a gente tem uma alma inclinada. Então, 3, novamente. O pecado entra na nossa vida pelo mundo, a forma que o mundo está, as ideologias, né? Esse contexto educacional, a forma com que a sociedade está estruturada. Então, o pecado entra na nossa vida pelo mundo, por Satanás e pela alma desordenada. Desses 3, escreve aqui qual que vocês acham mais perigoso. Desses 3, escreve. Faz favor. Escreve aqui. O mundo, Satanás ou a alma desordenada? O que vocês acham que é mais perigoso? A Lu falou o mundo. Desordem da alma. A Vitória já acertou. É a alma desordenada. Gente, a alma desordenada ela é mais perigosa que Satanás. Tá? Satanás, ele só faz assim, ó. Só um sopro. Satanás só faz assim, ó. Porque ele sabe da nossa má inclinação. Então, quando eu digo, presta atenção. Ó, a Lu falou também desordem da alma, a Rô falou desordem da alma, a Cíntia, isso aí. Ó, me perdi aqui. Tá, desordem da alma. Lembrei. Quando eu falo que rezar é para os violentos, tem pessoas que não entendem. Rezar é para os violentos. O que é uma violência, o ato de rezar? Porque você tem que lutar muito contra você mesmo para rezar. O que diz aqui o 22? Nada te impeça de orar sempre. Então o filho vai chamar,
o telefone vai tocar, a tua mente vai devagar. Fazer um devocional, a tua mente fica divagando, tá? Então, nada te impeça de orar sempre. Santa Teresa d'Ávila diz que nós temos que ter uma determinada determinação. Essa frase dela é muito famosa. Nós temos que ter uma determinada determinação. Senão a gente não tem vida de oração. Tá? Não tem vida de oração. E é bem importante a gente saber disso, das desordens da nossa alma. Porque a gente culpa o mundo, não é assim? A gente culpa Satanás o tempo inteiro. Ele também é perigoso. Mas tem coisas que estão aqui bagunçadas dentro da gente. Tá? Então, rezar é para os violentos. Violentos, aqueles que têm uma determinada determinação. A gente já conversou muito aqui sobre rotina, né? A gente precisa ter rotina. Senão a gente não vai rezar. Senão a gente não vai rezar. Se eu não tenho uma rotina, eu sou engolida pelas coisas do dia. Toda pessoa é. E ela não vai ter uma vida de oração. E olha como segue aqui, ó. E não sejas como um homem... Não, aqui. 22. E não te envergonhes de prosseguir na justiça até a morte, né? E não te envergonhas de prosseguir na verdade, na justiça, na palavra de Deus, né? Não se envergonhe de ser uma mulher cristã. Não se envergonhe de falar de Deus, mesmo que as pessoas te critiquem, né? Vocês acham que as pessoas não me criticam? Vocês acham que, inclusive, familiares não me criticam? O tempo todo. O tempo todo. Mas não... Aqui. E não tenha vergonha de prosseguir na justiça até a morte, né? Não te envergonhes de seguir na palavra de Deus. Não te envergonhe de se vestir diferente das pessoas. Não se envergonhe de ter comportamentos diferentes das pessoas. Por exemplo, há um tempo atrás eu fui num casamento, tá? Aí, gente, as músicas do casamento eram assim, chocantes, chocantes. Eu jamais levantaria da cadeira para dançar uma música como aquela. Jamais. Em nenhum momento eu levantei da cadeira para dançar aquele tipo de música. E meu marido já me conhece muito bem e sabe que aquilo eu não ia fazer. Eu não ia fazer. Porque eu não vou... Eu sou uma mulher de fé. Não posso dizer que eu sou uma mulher de fé, levantar dessa cadeira e dançar essas músicas. Gostaria muito sim de dançar, de me divertir, né? Gostaria. Mas aquelas músicas eu jamais ia fazer. Jamais. Não se envergonhe de ser uma mulher cristã. Tá? Se envergonhe de dizer que é e se comporta de outra maneira. Certo? O 23, que é bem parecidinho. Esse bateu muito comigo. Antes da oração, prepara a tua alma. Prudência. E aqui é o coração da prudência, gente. Aqui é o coração da prudência. Antes da oração, prepara a tua alma. Sabe o que é preparar a alma? É já uma oração contemplativa. Já uma oração contemplativa. Pensa o seguinte assim, ó. A gente tá agitada, né? Aí daqui a pouco... Não, agora eu vou rezar. Não, agora eu vou rezar. Aqui. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Meu Deus, a cabeça tá uma bagunça, o coração acelerado, a alma tá assim, uma bagunça. Então, antes da oração, prepara a tua alma. Antes da oração,
antes da oração. Não, eu vou rezar. Prepara a tua alma. Como que eu preparo a tua alma? Como que eu preparo a minha alma? Eu lembrei de uma situação que eu trabalhei muitos anos em uma universidade, né? Então eu tinha um intervalo, muitas vezes, das 17 e pouquinho até as 19 horas. Já contei para vocês. E muito desse intervalo, eu tinha coisas para fazer, né? Enfim, mas aí me sobrava uma hora. Sabe o que eu fazia? Eu ia lá para a garagem e ficava dentro do meu carro. Era super seguro, tá? Super seguro. Né? Nem toda garagem de prédio comercial é seguro, mas lá era bem seguro. Aí eu ia pra lá. Gente, vocês acreditam que eu sinto saudade daqueles momentos que eu tinha dentro do carro? Porque eu tava naquele barulho, sabe? Naquele barulho. Aí eu entrava no carro. Sabe quando você entra no carro, você fecha a porta e não dá aquela diferença de vácuo? Não dá assim quando entra no carro, fica tum. Fica quentinho ali, tá até quentinho. E você fica ali assim, quietinha, sabe? Aí muitas vezes eu chegava no carro, aí eu rodava um pouco o banco, eu baixava um pouco, assim, eu ficava uns 15 minutos, assim, só baixando a tensão, porque eu tinha feito muita coisa antes de entrar naquele carro. Professora, né, gente? Então eu já tinha falado muito, eu já tinha andado por muitos lugares ali dentro, eu já tinha resolvido 1000 coisas, eu tava assim, ó, um furacão. Aí eu inclinava o banco, aí eu ficava assim, ó, respirando, baixando. Sabe quando você baixa assim, ó, preparando a alma? Ali eu tive orações maravilhosas, sabia? Dentro do carro. Orações maravilhosas, contemplativas, de até sentir meu corpo quente, assim, sabe? Quente. Aí eu fazia meu lanchinho ali, sempre carregando uma marmita, né? Fazia meu lanchinho ali. Aí eu tinha uma amiga que descobriu que eu fazia isso. Dela assim, Andressa, eu tenho que ir lá contigo. Eu sei, amiga, mas é o meu momento. Eu sou obrigada, porque dentro daquele carro lá é maravilhoso. Aí muitas vezes ela ia comigo, olha só, sinto saudade disso, até me emociono. Aí a gente descia, a gente nem conversava muito essa parte inicial, né? A gente se acalmava, ficava quietinha, sabe? A gente rezava junto, era muito maravilhoso. Então, ai, saudade que me deu. Esse prepara a alma, né? Esse preparar a alma para se apresentar a Deus. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Teve uma fase que eu acordava 5 horas, então das 5 às 6 eu fazia todas as minhas orações. Agora minha rotina tá diferente. Mas, gente, era uma maravilha, porque eu acordava. Eu ficava uns 30 minutos em silêncio. Eu sentava numa mesinha que eu tenho lá no quarto e ficava olhando o dia amanhecer assim, sabe? Que orações maravilhosas eu fazia naqueles momentos. Então, prepara a tua alma. Antes da oração, prepara a tua alma. Por quê? Porque é a nossa miséria que vai entrar em contato, em comunhão com a misericórdia de Deus. A gente precisa desse preparo. Isso é super importante. Para a gente sentir a presença de Deus. Senão a gente não sente. Né? E não sejas como um homem que tem... Olha só. E não sejas como um homem que tenta a Deus. Um homem que não tem temor de Deus. Como assim você se aproxima da majestade, da altura dele? Não é? Da altura. Não. A gente, primeira coisa, a gente se aproxima de Deus, ó, preparando a nossa alma, ordenando a nossa alma, louvor a Deus, primeiro sempre um louvor a Deus, e o louvor e nos colocando humildemente diante de Deus, humildade, nós somos serva do Senhor. Tá? Nós não somos o Senhor. Eis-me aqui,
a serva do Senhor. O que é serva? Escrava. Como que um escravo se aproxima do seu dono, do seu senhor? Como que um escravo se aproxima? De cabeça baixa, né? De cabeça baixa. Humildes, pequenos, entregando as nossas misérias, pedindo misericórdia. O mundo tem inflado muito o nosso ego. Eu fico impressionada com as coisas que eu vejo aqui no Instagram. Chocadas. Eu fico chocada. Cristãos. Nos colocando na altura de Deus. Não, nós somos escravos. Nós somos criatura. Eis-me aqui, a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a sua palavra. Tá? Prudência, né? Antes de rezar. O 24. O 23 aqui, tá? Antes de orar, prepara a tua alma. Me lembrou de Santa Teresinha. Santa Teresinha escreveu o livro A História de uma Alma. Santa Teresinha preparava muito a sua alma, muito a sua alma para estar diante de Deus. Preparava tanto a sua alma que ela nos ensinou a pequena via, as penitências e as mortificações. É muito importante realizar penitência e mortificação, tá? Penitência. Ai, que linda, vou falar. Que bom, Sandra, fico feliz. Estou de 40 semanas de gestação. Ai, que linda, que bênção, que bênção. Santa Teresinha, ela nos ensinou a pequena via, né? A pequena via é o preparo da alma total, total, para estar na presença de Deus, que é penitência e mortificação, né? Penitência e mortificação. Quem é aluna do curso Coração de Margarida tem 20 exercícios lá na aula 3 de penitência e mortificação. A gente tem que saber fazer penitência. Inclusive, falei muito disso na catequese, a última catequese que eu tive com os pais. E eu só vou voltar para o 22, que eu esqueci de um fato que eu quero compartilhar com vocês. O 22... Aqui o verso diz, nada te impeça de orar sempre, né? Os violentos que rezam, os violentos que oram. Olha só, anotei aqui e passei e não vi. Santa Catarina de Siena, olha só, que coisa incrível. Santa Catarina de Siena não sabia ler. Santa Catarina de Siena, que teve os estigmas de Jesus. Ela teve as chagas de Jesus. E escondeu a vida inteira as chagas de Jesus. Ficaram apavorados quando ela morreu e viram as chagas de Jesus que ela carregava. Ela não sabia ler. E ela queria muito ler a palavra de Deus, mas ela não sabia. Um dia, olha isso, ela pegou a palavra de Deus. O que a gente leu? Nada te impeça de orar sempre. Ela pegou a palavra de Deus e ela, por um milagre, ela começou a ler. Naquele dia, ela leu para sempre. Vocês acreditam nisso, gente? Santa Catarina de Siena, rogai por nós. Nada te impeça de orar sempre. Olha o tamanho da fé dessa mulher. Ela não sabia ler, não sabia escrever, mas ela queria muito ler a palavra de Deus. E Deus concedeu a ela esse dom, né, da inteligência. E ela, a partir daquele dia, ela leu toda a Sagrada Escritura. Olha que coisa, gente. É o sobrenatural, né? A palavra de Deus diz, nada te impeça de orar sempre. Nem uma pessoa que não sabe ler nem escrever. Olha o que Deus faz na vida dessa pessoa.
Aqui, ó, eu amo Santa Catarina. Santa Catarina de Siena é extraordinária, extraordinária. Ela se tornou uma grande mulher, né? Ela se tornou até uma grande conselheira de bispos, né? De questões importantes dentro da vida religiosa na época em que ela viveu. Ela se tornou uma grande mulher. Aqui, 24. Lembra-te da ira no último dia e do tempo em que Deus castigará, desviando o rosto, né? Lembra-te da ira. Ontem eu falei sobre o ódio, sobre o ressentimento nos stories. Aqui, ó. E do tempo que Deus castigará, desviando o rosto. Uma alma, gente, que morre em pecado mortal, ela não tem o contato com Deus, tá? Porque as pessoas pensam assim, né? Na hora do juízo, isso foi uma aula que eu assisti do padre Paulo Ricardo, foi muito interessante. Olha só, ele contou que uma alma, quando morre em pecado mortal, ela está distante de Deus. Está distante. Uma alma em pecado mortal, ela está distante. Por isso que a gente tem que confessar, para a gente estar em estado de graça. Agora, essa alma em pecado mortal, ela não tem como. Deus está aqui, a alma está aqui. Deus está longe. Deus está longe. Deus não está aqui. Deus é amor. Deus não está aqui dizendo assim, ó, olha, né? Eu vou agora virar o meu rosto para ti. Não vou te levar para o céu. Deus é amor. Essa alma em pecado mortal, ela está distante de Deus. Distante. O que nos faz ter comunhão com Deus? As confissões. O estado de graça. Por isso que a gente precisa se confessar sempre. Estar em estado de graça. O que é o estado de graça? É a reconciliação da alma com Deus, tá? É muito importante as confissões, gente. É muito importante. Não vou me estender aqui. Mas aqui, ó, me lembrou também aqui, lembra-te da ira do último dia. São João da Cruz, ele ficou 9 meses preso em uma masmorra. Por quê? Porque ele, juntamente com Santa Teresa, saíram a reformar e fundar Carmelos. Então entenderam que São João da Cruz era um rebelde. Porque ele, reformando os Carmelos masculinos, ele queria colocar ordem dentro do Carmelo masculino. E isso gerou muito resistência. O que fizeram com ele? Pum, botaram ele numa masmorra, 9 meses. Uma vez, eu cheguei em Madrid, no aeroporto de Madrid, lá na Espanha. Porque São João da Cruz estava na Espanha. E a hora que o avião pousou, era tipo 1h da manhã. E a gente desceu do avião, sabe quando você desce do avião e você entra no ônibus, você não entra num finger, né, naqueles túneis, né, que chama fingers. Eu entrei dentro do... eu saí para fora do avião, desci a escada e entrei no ônibus para ir lá para dentro do aeroporto. Gente, foi o maior frio que eu senti na minha vida. Eu tava de casaco, tava com roupa de inverno. Mas foi o maior frio que eu senti na minha vida. E quando eu vi a história de São João da Cruz, que ele ficou 9 meses numa masmorra, na Espanha, com pouca roupa, ele ficou 9 meses com poucas peças de roupa, passando o inverno longo, o calor tremendo, pouca comida, ele não morreu por um milagre. E eu lembrei assim, meu Deus, eu quase morri de frio aquele dia. Eu quase morri de frio. Sabe quando tu te encaranga? Eu passei até mal aquele dia. De tão frio, eu acho que estava, sei lá, uns 2. E a gente estava ainda no quente do avião. Horrível. E São João da Cruz, lembra-te da ira? Ele podia ter muito ódio, né? Muito ódio. E tiravam ele uma vez por semana da masmorra para bater nele. Para bater. Ele não morreu. Existem poemas que ele escreveu lá dentro.
Se eu não me engano, um dos poemas muito conhecidos é A Noite Escura. A Noite Escura. Ele saiu da masmorra como um santo de sétima morada. O que é um santo de sétima morada? A alma dele se configura à alma de Jesus. Eles conseguem falar e ver Jesus. Olha isso, né? O que ele fez da ira, né? O que ele fez da ira? Ele foi para um outro lugar. 25. Lembra-te da pobreza quando estiveres na abundância. O que é essa pobreza? Lembra-te da pobreza quando estiverem na abundância. O que é a pobreza dentro da Bíblia? A pobreza é a escassez de Deus. Você não tem Deus. Quando que nós estamos longe de Deus? No pecado. Então, lembra-te da pobreza, lembra-te do pecado quando estiveres em estado de graça, na abundância. Lembra do que é estar longe de Deus quando você estiver com todas as graças de Deus. Eu conheci uma vez uma pessoa, um evento que eu fui, era um testemunho. Ela tinha vivido uma vida bem pesada, assim, sabe? E o que ela mais dizia assim, olha, eu tenho muito medo de um dia voltar para essa vida novamente. Então ela lembrava da pobreza quando ela estava em abundância, não é? Eu já senti muito ódio de pessoas. Eu já carreguei muita mágoa. E eu lembro dessa pobreza quando eu vivo essa abundância. Essa semana eu estava fazendo uma revisão bibliográfica sobre o Pai Nosso. Gente, o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, é a coisa mais rica que existe na face da terra. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Que o Pai Nosso é todo o Evangelho em 7 pedidos. É a coisa mais linda, né? E ali, né, um dos pedidos é: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu lembrei que eu não tenho mais a dor da mágoa, sabe? Que eu tirei tudo aquilo de dentro de mim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Só quem já viveu mágoa, ofensa, quando você não perdoa. Eu carreguei a falta de perdão durante anos na minha vida. Anos. É um fardo. É horrível. É horrível. Leva-se um tempo longo, gente, tá? Não é de um dia para outro. É muito lindo falar, perdoa. É muito lindo falar isso. Não é assim. Não é assim. É um tempo longo. É 200 lives dessa aqui, ó, para ouvir. 200. E por forças humanas não é possível. Presta atenção. Por forças humanas não é possível. São João da Cruz naquela masmorra, só lembro do frio que ele passou. Só do frio, eu já tinha morrido. Vocês acham que São João da Cruz naquela masmorra, vocês já acham o quê? Que foi a força humana dele que manteve ele lá? Não! Foi uma força espiritual. Então, por forças humanas, nós não conseguimos muita coisa, gente. Muita coisa. Vocês acham que o perdão a gente consegue por força humana? Claro que não. Isso é uma força espiritual. Isso é entrega, isso é conversão. Isso é total conversão. Isso aqui me lembra também muito o filho pródigo, né? Isso aqui me lembra muito o filho pródigo. Tem uma passagem que diz do filho pródigo quando ele fala assim, vou me levantar. Coisa mais linda. O verbo que está lá, quando está descrito lá na parábola do filho pródigo, vou me levantar, é o mesmo verbo usado na passagem onde Jesus ressuscitou. Olha isso. Né? Então, esse vou me levantar, esse ressuscitar, esse novo homem que vai surgir,
são por forças sobrenaturais. Então, olha, não deixe de buscar. Gente, eu tô nessa caminhada desde 2012. 11 anos. 11 anos peregrinando. Caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando. Mas não desistindo. Vivendo todas as guerras espirituais que vocês sonham na face da terra. Tá? Ó, a Fábio falou, eu sou livre, graças a Deus, não carrego mágoa. É, Fábio. E a gente tem que ainda sondar nosso coração para isso nunca mais, né, pesar aqui dentro. O pecado é um fardo gigante, com certeza, Cíntia. Com certeza. Eu vivi anos loucos e senti uma dor na cervical que não tinha causa nem remédio. Me confessei, fui perdoada e voltei para perto de Deus e a dor sumiu. Olha isso, gente. Um testemunho, Cíntia. Um testemunho. Ó, a Lu falou, verdade, já passei por isso. Sentia raiva com uma pessoa e chorava de dor. Uma luta de verdade. Todas as vezes que não conseguia me livrar do ódio até que fui libertada. Pedi muito para Deus, foram anos. É anos, muitas vezes é anos. Aquela coisa assim, ó, perdoei. Que mentira. Mentira. Não é assim. Não é assim. Acontece uma coisinha, bum, vem tudo aquilo de novo. Tá? Então, lembra-te da pobreza quando estiveres na abundância. Olha que lindo, né? E das necessidades, das indigências, das necessidades da pobreza no dia da riqueza. O 26, já estou estourando o tempo, né? O 26 é muito lindo, o 26, gente. Meu Deus, o 26 é lindo. Entre a manhã e a tarde muda o tempo. Eu dei até risadinha assim, quando eu estava preparando isso aqui à tarde, porque eu pensei, só tá em Santa Catarina. Morar em Santa Catarina é esse verso, ó. Entre a manhã e a tarde muda o tempo. Porque vocês sabem que aqui, olha aqui, gente, tô blusinha quentinha de lã. Aqui é chuva, é frio, é tempestade, é enchente, é Santa Catarina, né? E não é Santa Catarina de Siena, não é? Ó, qual a tradução da Bíblia? Essa aqui é Ave Maria, tá? Agora volta, ó. Entre a manhã e a tarde, sabe o que quer dizer isso aqui? Entre a manhã e a tarde muda o tempo. Ou seja, isso é pesado, tá? Entre a manhã e a tarde, a cruz pode chegar, tá? Entre a manhã e a tarde, a cruz pode chegar. O que quer dizer isso, gente? Ó, olha só, e tudo isso acontece num instante aos olhos de Deus. Uma das coisas que eu penso é nisso aqui, ó. Nós, gente, ainda vamos carregar muitas cruzes. Muitas. Muitas de nós não perdeu entes queridos ainda. Eu não perdi meus pais. Não perdi meus sogros ainda. E isso pela lei da vida, né? Pela lei da vida. A lei natural. Eu vou ter que viver tudo isso, né? Quando meu filho sai, por exemplo, assim, né? Sai com carro. Eu falo, Senhor, abençoa. Abençoa e guarda. Abençoa e guarda, porque entre a manhã e a tarde muda o tempo. E se a gente, olha, não tiver, ó, literalmente aqui, ó, o que a gente tá fazendo? Ó, isso aqui é os evangelhos, né, gente? O rosário é os evangelhos. Se a gente não tiver aqui assim, ó, debruçada, tá? Debruçada na palavra de Deus, a gente não resiste. A gente não resiste. Tá? Então, não deixe de rezar, de preparar a sua alma. Não deixe, tá? E não viva também no mundo de Alice.
Não viva no mundo de Alice, País das Maravilhas. Não. A gente vive no mundo real. Olha as guerras. A gente vive no mundo real e a gente quer viver também no mundo espiritual. Porque nós somos espírito. Né? Nós temos o espírito. Nós temos a alma, nós temos a alma e nós temos o espírito dentro da alma. O que é esse espírito? É o Espírito de Deus, está dentro da nossa alma. Tá? Quando a alma tá desordenada, quando a alma está cheia de pecado, ela fica muito distante desse espírito. Aí a gente vai confessar, a gente vai se reconciliar com Deus para que esse espírito tome conta da nossa alma. Tá? É assim que funciona. Então a gente não pode viver no mundo de Alice. Tem pessoas, por exemplo, que têm pavor de falar sobre a morte. Pavor. Tem que tratar isso dentro do coração, porque essa é uma realidade que todos nós vamos viver. Tá? Todos nós vamos viver. 27. O homem sábio está sempre alerta. Ai, que coisa linda. O homem sábio. O que é alerta? Presente. Eu tenho uma frase. Eu escrevo sempre uma coisa no Instagram, mas eu tenho uma frase minha. Tá no meu coração. Eu sempre escrevo ali assim, né? Fazer o que precisa ser feito, né? Até pra gente dar uma acordada. Mas eu tenho uma outra frase que eu falo sempre, que é o seguinte: esteja presente. Todos os dias, sempre eu falo, eu tenho escrito aqui num post-itzinho colado ali no meu computador, esteja presente. Ou às vezes eu escrevo assim, ó, não se distraia, porque é estar presente. A distração te leva. E olha, um homem sábio está sempre alerta, está sempre presente. Um homem sábio, um homem prudente está sempre presente. Aqui, agora, aqui, ó. Aqui e agora. Gente, o que é ansiedade? O que é a depressão? É você ser arrancada do tempo presente. A ansiedade leva a gente lá para o futuro. Quando eu estou ansiosa, eu não estou no tempo presente. Aí eu já sondo, opa, peraí, tô lá na frente, eu vou lá, me arranco assim pelos cabelos, pego pelos cabelos e trago para cá. Esteja presente, presente. O que é presente? É aqui e agora. Foi quando? Foi domingo ou foi sábado? Agora eu não lembro. Eu acho que foi domingo. Acho que foi domingo. Domingo eu fui fazer o almoço, sabe? O almoço de domingo. Cozinhei feijão, sabe, pra semana. Aí eu tava tão presente. Ah, não, domingo eu fui à missa. Isso é, domingo eu fui à missa. Aí eu cheguei em casa umas 11 e pouco. Aí eu fui fazer o almoço. Gente, eu tava tão presente. Eu falei, nossa, que gostoso fazer esse almoço. Ai, como foi bom, como foi gostoso fazer aquela comida, sabe? Então, esteja presente. O homem sábio está alerta. O homem sábio está presente, no tempo presente. O que é a depressão? Depressão nos leva para o passado. Existe sim, óbvio, né, depressões que têm um contexto orgânico. Mas existem muitas depressões que é a nossa mente que nos arrasta para o passado. Se a gente vivesse no tempo presente, muitos dos nossos problemas se resolveriam, não é verdade? Então, ó, o homem sábio está sempre alerta. Nos dias da tentação, se resguarda do pecado. O inimigo, Satanás, nos distrai. Tá? É bem importante a gente saber disso. O inimigo, Satanás, nos distrai. Ele tem essa capacidade de mexer na nossa imaginação, tá? O inimigo tem essa capacidade, então a gente tem que estar alerta. O homem sábio está alerta. Peraí, que imaginação é essa? Lembra que eu falei do julgamento? E muitas vezes você olha, você está julgando, o que eu estou julgando? Eu nem pensei, já estou julgando? Como que isso acontece? Tá? Então toma muito cuidado, escreva aí no seu caderno, esteja presente.
tem que estar presente. Isso é muito perigoso. Agora o 28, rapidinho para terminar. Todo homem sagaz reconhece a sabedoria. O que é esse homem sagaz? Um homem inteligente. Um homem inteligente. A inteligência, gente, ela é um dom do Espírito Santo, tá? A inteligência é um dom do Espírito Santo. Vou usar um exemplo aqui da inteligência e da pessoa cheia do Espírito Santo. São Tomás de Aquino, ele escreveu 9 volumes da Suma Teológica, tá? A Suma Teológica são 9 livros onde ele simplesmente ele escreveu sobre a filosofia teológica de uma maneira que ninguém até hoje consegue escrever. Ele é um gênio. Ele é um gênio sobrenatural. Ele pegou a verdade e ele discutiu a verdade de uma tal maneira que até hoje é motivo de espanto. E olha só, quando ele chegava, São Tomás de Aquino, em algum momento da palavra de Deus que ele não conseguia evoluir, que ele não conseguia chegar em conclusões, ele ficava com os braços abertos em frente ao crucifixo. Horas de braços abertos para a verdade ser revelada. E sabe como ele escrevia? Existiam 3 escrivãos que ficavam perto dele escrevendo. Ele falava. E ele escrevia 3 livros ao mesmo tempo. Você tem noção o que é o dom da inteligência? Pelo Espírito Santo, ele de braços abertos ficava pedindo a revelação. E 3 escrivãos escrevendo 3 livros diferentes e ele ditando isso. Olha isso, gente. Olha que mentes são essas. São Tomás de Aquino foi sempre santo. Sempre santo. É linda, incrível a história dele. E até hoje, a Suma Teológica é uma grande obra filosófica e teológica que revolucionou a filosofia teológica. Revolucionou. Não há um filósofo que não use as escrituras dele. Coisa linda, né? Tá? Então assim, ó, todo homem sagaz reconhece a sabedoria. Essa sagacidade, essa inteligência é o que eu tenho falado muito com vocês aqui, tá? Sobre nós mulheres ter tempo de estudo, assistir uma live dessa aqui, é importante. A gente precisa ser arrancada dessa ignorância terrena em que se vive. Nós precisamos ser arrancadas. Às vezes eu critico a rede social, né? Mas entendam a minha crítica. Nós estamos aqui por conta de uma rede social. Eu critico o lado obscuro da rede social, da superficialidade das coisas, das imagens superficiais que nos emburrece. É extremamente perigoso. O homem sagaz reconhece a sabedoria. Uma pessoa inteligente reconhece a sabedoria. Uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento da palavra. As pessoas estão com dificuldade de leitura daquilo que é básico e simples. Estão com dificuldade. Por quê? Porque não lê mais. Ler as legendas, que são coisas... A gente tem que ler livro, gente. A gente tem que estudar os nossos cursos. A gente tem que comprar o curso online e fazer ele até o final. É um compromisso que a gente tem. Eu sempre estou falando com as alunas do Coração de Margarida. Ali é uma catequese, tá? Depois dá uma olhadinha lá na bio. O curso Coração de Margarida é para arrancar a gente dessa superficialidade. É para nos levar para um outro lugar.
O que eu tenho falado para vocês aqui, a chave da vida espiritual é a intelectualidade. Para a gente conhecer a verdade, a gente precisa ter um mínimo de conhecimento. Um mínimo para a gente conhecer a verdade. Tá? E tudo que está ao nosso redor nos leva para baixo, para aquilo que é terreno. E eu já falei para vocês, nós mulheres temos uma tendência à superficialidade das coisas. Todas nós. Uma coisinha brilhou aqui, ó. A gente já tá aqui olhando o que é. Isso é uma natureza que nós temos. Mas isso nos faz sofrer muito, porque é o homem sagaz, é o homem inteligente que reconhece a sabedoria. E olha só, e presta homenagem àquele que a encontrou. Achei tão bonito isso. E presta homenagem àquele que a encontrou, né? No caso aqui a sabedoria. E reconhece quem encontra a sabedoria, elogia quem encontra a sabedoria. Para finalizar, os homens de linguagem sensata procedem também com sabedoria. Os homens que têm linguagem adequada, quando que eu vou ter uma linguagem sensata? Quando eu estudo, quando eu leio, quando eu tenho vocabulário. Vocês sabem que a dificuldade dos atritos, assim, muitos atritos, né? Às vezes entre marido e mulher, entre colegas de trabalho, entre pessoas, entre familiares, é que não consegue se comunicar, não consegue se expressar, não tem vocabulário adequado. Por quê? Porque não tem tempo de estudo, porque não tem leitura adequada e, ao mesmo tempo, convive com pessoas que também não têm uma comunicação adequada. Consome conteúdos de pessoa que não tem vocabulário. Consome conteúdos rasos. Isso vai nos deixar onde? Baixa, terrena, tá? Eu tenho vários objetivos aqui com vocês, tá? Um deles é puxar vocês para cima. Puxar não, é arrancar do que é baixo terreno e trazer vocês aqui para cima. Corações ao alto, nossos corações estão em Deus. Mas eu só vou conseguir fazer isso por meio da intelectualidade. Percebam a resistência que eu tenho de estar mostrando certas coisas para vocês na internet. Eu tenho uma certa resistência, eu já falei sobre isso, de mostrar às vezes assim, ó, produtos de beleza, de mostrar para vocês assim, cuidados com a pele. Por quê? Porque esses são assuntos tão atrativos à nossa alma, é gostoso, mexe tanto com os nossos instintos que atrai-se muito para isso. E quando eu venho, por exemplo, falar de um livro, né? Venho aqui literalmente dissecar a palavra de Deus, é cansativo, é pesado, eu não entendo. Então, assim, já tem muito conteúdo sobre isso que embriaga vocês, tá? Então, assim, tenha discernimento também do que consumir. Nós precisamos dessa inteligência. Por quê? Para não sofrer. Quanto mais inteligência, quanto mais sagacidade, né, mais sabedoria, o sofrimento é menor. Quem tem mais conhecimento sofre menos, tá? Quem tem mais conhecimento sofre menos. Quem tem mais conhecimento sofre menos, não é verdade? Escrevam isso. Quem tem mais conhecimento sofre menos, porque entende a verdade, conhece melhor o comportamento das pessoas, se comunica melhor, tem melhor vocabulário, tá? Andressa, quando assisto suas lives, que são maravilhosas, que bom, tá? O homem de linguagem sensata procedem também com sabedoria, compreendem a verdade e a justiça.
Olha que coisa mais linda! E espalham uma multidão de sentenças e máximas. Olha isso, esse homem, né, que tem uma sensatez na sua palavra. Esse homem inteligente, ele conhece a sabedoria, compreende a verdade e a justiça e espalha uma multidão de sentenças, de coisas boas e máximas. Olha isso. E não se coloque aqui numa condição, por exemplo, de um palestrante, de uma professora. Não. Se coloque no lugar desse homem com linguagem sensata, porque você, como esposa e como mãe, tem que ter uma linguagem sensata para encontrar sabedoria dentro de casa. Tem que ter uma linguagem sensata para educar o seu filho. Tem que ter uma linguagem sensata para se relacionar com o seu marido, com os seus parentes. Tem que ter uma linguagem sensata no seu relacionamento, no seu ambiente de trabalho, na sociedade, tá? E outra coisa que é tema para outra live, mas já vou finalizando aqui. Quando você é uma mulher prudente, pensa antes de falar, pensa antes de agir, a sua margem de erro, ela é menor, tá? A sua margem de erro é menor. E as pessoas, com o tempo, tá? Isso leva tempo, isso leva anos, tá? Anos. Por exemplo, pessoas que não me respeitavam há anos atrás, que não me respeitavam, hoje me respeitam muito, mas muito mesmo. Por quê? Porque sabe da sensatez, né? A própria vestimenta. Poxa, você não vai tocar em alguém que tem uma certa ordem, não é verdade? As pessoas afrontam, ofendem, sabe quem? O fraco. Não esqueça disso. Se você está sendo muito perseguida, se você está sendo muito ofendida, é porque existe ali falta de sabedoria, falta de prudência, a alma está muito desordenada. Então, se fortaleça. Claro que podem vir perseguições, mas as perseguições são diferentes, né? Quando a gente tem um determinado nível espiritual, né? Um comportamento, sabedoria, prudência, as perseguições, elas têm outro sentido, tá? Ela tem um sentido, sabe por quê? Pra gente se tornar mais humilde. Pra gente se tornar mais humilde. Porque o crescimento espiritual, a inteligência, ela não pode vir para você se tornar orgulhosa e soberba. Eu, na minha condição que eu tenho aqui com vocês de professora, eu tomo muito cuidado com isso. Muito cuidado. Para que eu não me torne orgulhosa e soberba. Peço muito para Deus. Talvez seja por isso que Ele tem me mandado tantas guerras espirituais. Para que eu fique pequenininha. Pequenininha, eu tenho certeza disso. Pequenininha. Tá? Porque a gente não aprende coisas, né? A gente não estuda para a gente se tornar soberbo, não. A gente estuda para partilha, mas é muito perigoso isso aqui, é muito perigoso, tá? Então, o quanto isso também nos coloca numa condição de blindagem, né? De você ser literalmente respeitada, tá? A prudência, a sabedoria nos traz respeito e admiração, né? E a admiração. Você ser uma mulher admirada, você ser uma mulher respeitada, você ser uma mulher que, poxa, você pode incentivar outras mulheres, mas não pelo corpo lindo que você tem, pelas roupas curtas que você usa, pela sua sensualidade, pelo seu empoderamento, não, mas pela sua sabedoria, pela sua prudência, porque é tudo isso que nos faz ser uma mulher cheia de graça, né? Uma mulher cheia de Deus. E é isso que a gente busca. Amém? Amém. Olha a hora, gente. Olha a hora, né? Não tem jeito. Não tem jeito. É sempre estourando tempo, né? E vocês aqui comigo até essas altas horas. Obrigada. Gostaram desse modelo assim de live aula? Que a gente vai
discutindo a palavra. Vocês gostaram? A gente pode continuar. Eu amei. Gostaram desse perfil assim? Daí vocês têm a Bíblia Sagrada, né? Vocês podem acompanhar. Vocês gostaram? Isso aqui, gostei, não gostei, gostei, não gostei. Daí eu continuo com esse perfilzinho aqui, tá? Que bom, Juju. Que bom, Polly. Que delícia que vocês gostaram. Fiquei feliz. Deixa eu falar um pouquinho aqui do curso. Quem ainda não é aluna do Coração de Margarida, né? Que quer buscar um aprofundamento na palavra, que quer se elevar um pouco, né? Poxa, preciso me elevar espiritualmente, ser arrancada dessa superficialidade, das coisas terrenas, preciso aprender um pouco mais. 9 módulos, tá? 9 módulos. Lá tem um vídeo que eu digo para você fazer um módulo por semana, mas hoje eu já digo para fazer um módulo por mês. Um módulo por mês, para ficar meditando nas aulas, no resumo das aulas. Tem 50 e poucas orações lá também, mas ir devagar, ruminando, tá, gente? Ó, a gente precisa ruminar a palavra, tá? E lá são 9 aulas, 9 módulos. Você pode fazer um módulo por mês, para ficar ruminando nas aulas, tá? As aulas são maravilhosas, desde a raiz do entendimento, né? De todo o pecado até o estado de graça. É muito linda, vocês vão gostar. Certo, minhas amadas? Até quinta-feira, que eu já fico com saudade. Passa tão rápido, né? Meu Deus, tudo passou. Quinta-feira a gente já tá de volta. Adorei esse perfil aqui de live, aula, meditação, né? Devocional. É bom que a gente traz a palavra de Deus, que é maravilhosa e nos ensina tanto. Até a próxima semana. Posso contar com vocês? Próxima semana? Ai, chegou um monte de coisa aqui. Beijo, obrigada do fundo do meu coração. Amo estar aqui com vocês. Obrigada, gratidão. Rezem por mim, por favor. Rezem por mim, pela minha alma, pela minha proteção. Porque eu sei que a caminhada vai ser longa. Amém. Deus abençoe cada uma de vocês. Deus abençoe cada uma de vocês. E forte no Santo Terço, tá? Forte no Santo Terço, que a gente precisa rezar muito. Beijo, Rô. Lulu, obrigada, tá sempre aqui comigo. Ayami, beijo. Alzema, Elisete, Bruna. Ai, vontade de ficar aqui. Ai, passou correndo ali. Precisamos de boas companhias, com certeza. Beijo no coração. Deus abençoe. Deus abençoe.